Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste segundo domingo do tempo comum, dia 16 de janeiro. E o nosso santo evangelho é João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus e seus discípulos estavam presentes, e também Jesus. Tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam aí 6 talhas de pedras colocadas para a purificação, que os judeus costumam fazer. Então, cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, segundo domingo do tempo comum, nós estamos rezando, meditando, acolhendo o Santo Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, as bodas de Caná. As bodas são na Bíblia um sinal, um símbolo da aliança entre Deus, o esposo, e o povo de Israel, a esposa. Nas bodas de Caná da Galileia, o esposo é citado, mas não é visto nem ouvido. Jesus é o único esposo, o esposo messiânico, o Messias esperado. E no Evangelho de hoje, nós vislumbramos o primeiro sinal, os primeiros sinais de Jesus. Servirá de estampa, assim então, para os outros que surgirão no Evangelho de João, até o grande, então, sinal, o sinal da ressurreição. Nas bodas de Caná, a palavra transformação dá o
tom para um concerto, vamos dizer, assim um tanto quanto correto, para o entendimento desta passagem. As talhas de pedra, de início vazias, endurecidas, simbolizam, então, a primeira aliança que se torna nova aliança, a partir, então, dos sinais de Jesus com o vinho novo. E aí, então, esta aliança se torna nova. Jesus ordena que se coloque água nas talhas. Já não estão mais vazias e secas. A água é um símbolo, é um sinal do Espírito que dá, então, sentido às novas formas de relação do ser humano com o Senhor, com Deus, por Jesus Cristo, não é? Ele, então, é o Senhor que transforma a água em vinho, o vinho melhor, insuperável em qualidade. Vinho é a graça, o amor, é o sangue de Jesus, é a nova aliança. Assim, as bodas de Caná sinalizam a chegada de uma nova, então, religião da nova aliança estabelecida pelo sacrifício redentor de Jesus. Religião viva, cheia de vida, de alegria, de graça, de sentido novo. Não mais uma religião marcada por um legalismo petrificado, um coração endurecido, mas vivo. Não mais um ritualismo, um legalismo, os preceitos rituais feitos apenas para cumprir uma lei, sem vida, seco por dentro. Um ritual, então, simplesmente sem vida. Em e por Jesus, esposo, o vinho é excelente. As pessoas vivem livres entre si, em Deus, com Deus e entre irmãos, e celebram as bodas. A graça, então, do matrimônio. Aqui já uma podemos dizer assim, então, anúncio, um pré-anúncio do definitivo desponsório, da definitiva aliança que o Senhor faz, não é? Então, pois se ninguém viu a Deus, foi o Filho único que o mostrou, e se a lei, primeira aliança, veio por Moisés, a graça, vinho da alegria, e a verdade, vinho da religião autêntica, vieram por Jesus Cristo. Esta aliança entre Deus e os homens. E o belo desse texto é que Jesus poderia muito bem ter feito tudo sozinho, estendido as mãos e borbulhado, então, vinho dentro das talhas. Mas não, nosso Deus quer a nossa colaboração. É preciso que a gente caminhe para que os milagres aconteçam. Caminhemos na fé, buscar a água, encher as talhas, apresentá-las, tirar a água e no caminho, então aí se deu a transformação da água e vinho, o milagre.
É neste caminho, neste trajeto nosso, no despertar da fé e passos conscientes que devemos dar, de onde nós tiramos a água, e assim então ir. Eu fico imaginando, não é um ridículo? Aqueles homens encheram talhas de água, Jesus fala, pega desta água, põe nas jarras e vai servir. E eles saem. E o milagre se deu a caminho. Eles não experimentaram e nem viram o milagre se dar ali, diante deles, mas quando eles se puseram a caminho. Quando nós nos colocamos a caminho, pela fé, milagres se realizarão nas nossas vidas. Milagres se darão. Também Maria aqui, ela é este sinal, não é? Do Israel fiel que espera o Cristo, que espera o Messias. Ela é a nova humanidade. E é interessante que ela vai até o Filho Jesus. Eles não têm mais vinho. E aí então Jesus vai dizer, que temos a ver nós com isso, mulher? Não é um desprezo, mas Jesus sabia muito bem e João tem clareza da hora de Jesus. É a hora da cruz. Maria, com o seu sim, antecipa o Cristo na encarnação. Maria, nas bodas de Caná, assim também quer como que antecipar o mistério da redenção, da salvação. E sem palavras de respostas, mas como o Israel fiel, o Israel confiante no Cristo Messias, ela vai até os serviçais e diz aquilo que ela disse há tanto tempo, não é? Mais de 30 anos atrás. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fazei tudo o que dizes. Ela repete aqui, então, aos serviçais. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós nos colocamos em atitude de obediência à escuta da palavra, do verbo, do Cristo, assim o milagre pode acontecer. E é interessante e é importante meditar isto. Veja, Maria, esta Israel fiel, esta nova, então, Eva, esta nova humanidade, ela também antecipa esta hora da redenção. Ela está junto, ela fica como que escondida o tempo todo ao lado de Jesus, mas é ela que vai como que apressando. Apressemos também como Maria o retorno do divino esposo, permanecendo como o Israel fiel e este homem novo restaurado em Cristo se dando em nós. Então, belo é esse texto ao nos mostrar isto. É sinais, mas eles se fizeram pela fé da mãe, pela fé dos serviçais, pela obediência da mãe, pela obediência dos serviçais à palavra, ao verbo, Jesus, o Cristo Senhor. Então, que a gente tome esse texto e vá assim refletindo. A hora de Jesus é a hora da entrega total e plena na cruz para nossa salvação. Coloquemos as nossas talhas, os nossos corações, a nossa água, a nossa parcela, ainda que pouco, cumprindo a vontade de Deus ao escutá-lo. E assim veremos milagres
acontecer. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde um santo domingo em família, em comunidade, na partilha do pão da palavra e da Eucaristia, e do ágape fraterno e da vida com a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.